diminui a tua área de ação para o setor de meio, infiltra menos, porque eu te preciso do jogo. E se tiver algum problema, eu vou trocar tu com o Danilo, como eventualmente fizeram, para manter mais tempo ele possível no jogo. Tite, um alívio dessa classificação depois da derrota no jogo de ida, em algum momento, depois do susto, depois do tropeço dessa derrota nesse primeiro jogo, você chegou a sentir que foi uma espécie de chacoalhão? Chegou a cogitar que pode ser que alguma coisa precise mudar? Você chegou a pensar nisso no seu time? Nós jogamos mal o primeiro jogo, houve toda uma mobilização em méritos da equipe do Luverdense, ela desclassificou Bahia. Eu já dei exemplo de que contra o próprio Corinthians eu estava no Juventude era a terceira divisão, ele perdeu 2-0, eu no Juventude, aqui em São Paulo, e fomos para o Rio Grande do Sul, e vencemos 2-0 e foi para os pênaltis. Eu era técnico de Juventude. Neto estava no banco. Está falando que eu cumprimentei ele no banco. Nelsinho Batista era o técnico e eu técnico de Juventude. Esse campeonato ele é muito difícil. Nós passamos por cima de erros crassos de arbitragem do primeiro jogo. Estou falando agora. Não quis falar antes. Até quando eu estava dando entrevista coletiva, eu dei a entender. Acho que vocês dois pegaram e digo, pô, e quando eu vi o olhar de vocês, eu digo, deixa eu jogar aberto, eu não gosto de dar pio. Mas eu falei, eu estou falando em relação àquele... Não dá para ter Copa do Brasil sem comunicação e sem árbitro de fundo. Não dá. Não dá. São 180 minutos que um erro, inclusive de arbitragem, ele pode ser decisivo. Nós tivemos a mercê disso. Se define lá o jogo, aí não ia ter. Pô, tá chorando porque perdeu. O gol lá foi ilegal. Muito difícil de ser observado. O árbitro não tinha condições naquele jogo, naquele lance, de observar. Só teria quem teria árbitro de fundo. Esse erro não teve. Os erros foram as duas expulsões. As duas. Nossa e do Luverdense também. Ele não poderia ter expulso. Erros. Do Romarinho, então, foi o absurdo. Esse campeonato se caracteriza por isso. São 180 minutos que não dá para errar. O grau de erro ele tem que ser muito pequeno, inclusive de arbitragem. Senão tu fica com peso, como nós tínhamos, e nós assumimos, toda ela em cima do Corinthians. Absolutamente. E volto a dizer, só para dizer assim, eu tenho noção disso. Porque o técnico, que um dia também chegou e que é técnico do Corinthians, ele tem elenco melhor, ele tem um salário melhor, ele tem melhores condições de trabalho, mas ele sabe também que só isso não vence. 180 minutos às vezes é difícil, tu tem que passar por cima dessa adversidade.